estamos aqui, conseguimos chegar aqui para juntos fazer aquilo que Deus irá de nos direcionar. Só quem tem ouvido a voz de Deus essa noite, diga glória a Deus. Neemias, capítulo de número 2. Meus irmãos, assim como ministrante de louvores e ministros da palavra de Deus, usam uma ferramenta que é a garganta, né? A garganta não está lá ajudando essas coisas, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Amém, queridos? Só quem quer receber os céus tem glória bem forte em Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Seja sincero, só quem está com raiva do diabo aí, diga glória a Deus. Capítulo 2, o verso que eu quero ler, o verso de número 17. Capítulo 2, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então eu lhe disse: vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde, edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio ou humilhados. Amém, queridos? O seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nesta linda campanha, a qual a igreja e uma boa quantidade, com certeza, estão participando, e você que é visitante, com certeza, irá vir na próxima quinta-feira para receber mais da parte do Senhor, porque quando a gente alimenta de um alimento gostoso, um alimento sólido e que nos traz ainda mais desejo de fome, com certeza, a gente volta no ambiente. Então eu acredito que você, visitante, amigo, irmão, querido, e foi abraçado pela igreja nessa noite, irá de voltar, porque você tem fome e sede da palavra do Senhor. Amém, queridos? Agora, observando pela luz da Bíblia Sagrada, nós sabemos, todos nós sabemos que Deus, Ele ama a sua igreja, e Deus sempre amou uma igreja conhecida como a igreja do deserto. Pastor Leonardo, que igreja era essa? Uma igreja diferente, uma igreja que não tinha placa. Por quê? Porque era uma igreja conhecida como noiva no Antigo Testamento, uma igreja que era uma igreja móvel. Ela se movia de um lado e se movia do outro, porém estava procurando uma direção. Essa igreja era a igreja de Israel, ou seja, o povo de Israel, que era um povo amado, cuidado e protegido pelo eterno Deus. Deus, quando Ele ama alguém, Ele protege, irmãos. Deus, quando Ele ama alguém, Ele livra. Deus, quando Ele ama alguém que está debaixo da promessa, Deus, então Ele blinda aquela pessoa. Mas pastor, por que muitas pessoas estão desta forma, de um lado para o outro? Estão talvez em uma UTI. Nós estamos numa campanha por uma irmã da igreja que está na UTI. Por que pessoas estão nessa situação? É projeto de Deus, irmãos. Projeto de Deus para testemunho, e testemunho leva a glória de Deus, ou seja, para que pessoas tenham experiência, e experiência leva pessoas a conhecer mais a Deus. Esse dia eu estava pregando numa festa até aqui pertinho, e essa festa um jovem chegou e ele disse que tinha sido baleado por vários tiros, aceitou uma bala na perna, toda a situação toda complicada, porém isso levou ele a reconhecer o Deus do livramento. Deus permite, mas Deus, Ele cria situações para que pessoas venham entender que o caminho que nós devemos de andar é o caminho que eu, pastor João Viana, você e você do lado direito e do lado esquerdo, do meu que está aqui nessa igreja, é conhecer que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que você é amado por Ele. Só quem crê nisso, vem
templo, este povo a construir o templo, eles estavam ali. Louvado seja Deus. Primeiro, há um período do tabernáculo, onde a igreja morava uma tenda, adorava-se a Deus, montava, desmontava, andava, e assim sucessivamente. Chegou um tempo onde construíram um grande templo para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porém, o povo estava precisando, e estava, melhor dizendo, estava querendo ver um Deus visível, onde eles pudessem palpar, um Deus visível, onde eles pudessem ver com seus próprios olhos. Eles não queriam mais um Deus invisível, um Deus representado pela arca, conhecido como a arca da aliança, a presença de Deus. E quando estava com o povo tinha vitória. Quando estava longe, o povo perdia a vitória, perdia a batalha. E a arca da aliança sempre estava ali. O povo guiando a presença de Deus. Um dia em que roubaram a presença no meio do povo, o povo perdeu a batalha, olhou para o outro e disse: cadê a presença? Não está mais aqui, é por isso que nós perdemos. Perdemos a presença, perdemos a batalha. Quem está sem presença é batalha perdida. Quem está sem presença é batalha perdida. Pode levantar a bandeira da derrota, pode recuar, não tem vitória na caminhada. Agora, se você está com a presença, se você está na casa, se você vê o coração da adorar, se você tem o projeto de Deus, a prova de Deus, a prova que está no seu coração, pode acreditar, a vitória é sua, a vitória é nossa. Só quem vê isso, só quem vê isso, agora veja bem, se o povo de Israel estava na dimensão de busca, na dimensão de ver, na dimensão de apalpar, na dimensão de procurar aonde estava os Deus dos nossos pais, então, dentro da história, eles estavam ali em Jerusalém, templo construído, muralhas em volta. De repente Deus permite, a cidade é saqueada, a cidade é destruída, as muralhas vai para a ruína, o templo se torna ruína. Israel foi destruída por várias vezes e por vários imperadores da época e vários reis, ou seja, por isso que é conhecido como cidade alta, porque cada vez que ela era desmoronada, as estruturas eram construídas outra por cima, então ela é uma cidade alta, assim segundo os arqueólogos. Porém, a cidade de Jerusalém, que tem Deus como seu guardião, tem Deus como seu protetor, permitiu que a cidade fosse derrotada, o povo ser saqueado, morreu muitos e outros foram aprisionados em várias nações. Porém, quem derrotou a cidade no século 5 a.C. foi Nabucodonosor. Na época, ali levaram os cativos. Segundo a história, seja Deus, por intermédio de ser alcançado por uma mulher chamada Esther, ou seja, aquela raça, chega ela, alcançando o coração do rei, representando a representatividade como se fosse a noiva e o noivo. Então a noiva convence o noivo que as muralhas precisam de ser construídas, mas a mensagem que chega é por intermédio de Neemias, o pedido é de Neemias. Então Neemias é concedido, Neemias é permitido em visitar a sua cidade natal. Qual cidade? Jerusalém. Quando Neemias vai para a cidade de Jerusalém, ao chegar na cidade de Jerusalém, ele só vê destruição, ele só vê destroço, ele só vê muralhas caídas, ele só vê pedras para todo lado. Então poderia haver uma impossibilidade na sua mente, se fosse o pensamento de uma pessoa míope, se fosse o pensamento de uma pessoa que não tem chamada de líder, se fosse o pensamento ou uma visão de alguém que não tem visão de nada, a não ser uma visão de galinha, só anda para baixo, só olha para baixo, só observa o que está no chão. Então ele olhar e dizer: não tem como nós fazermos nada, Deus não vai conseguir levantar ninguém, pessoas não podem estruturar a cidade, porque isso é impossível. Mas Deus, ele levanta líderes que não têm visão de passarinho, líderes que não têm visão de pardal. Se você observar pessoas que viajam por aí, como está
de repente observa os pássaros que mais acertam os fios dos postes, os pássaros que mais acertam veículo. Onde eu estava numa moto indo trabalhar, um pássaro acertou a minha perna na moto, eu assustei de manhã bem cedo. Por quê? Porque a visão de pardal é uma visão pequena, uma visão embaçada, uma visão que não alcança a distância. Mas visão de pardal, visão de pássaro, visão de alguém que não alcança a distância dessa forma, não consegue ver aquilo que está lá à frente, sendo preparado por Deus. Mas Deus chamou pessoas para ter visão de águia. Segundo a história, uma águia ela pode estar a 30 quilômetros de altura, ela consegue ver milsa, ela consegue ver coisas pequenas sobre a terra. A única ave que foi em direção do sol, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, é a tal da águia. A águia ela tem uma visão linda, ou seja, Deus chamou crente para ter visão de águia, para liderar, para prosperar, para vencer, para crer, para alcançar, para sonhar, para você tomar posse daquilo que é teu. O diabo já pode ter roubado, mas Deus vai constituir 100 vezes mais sobre a sua vida. Só quem crê nisso, vem comigo, glória. Glória a Deus. Agora observa, meus irmãos, que quando Neemias chega no local de ruína, pastor João Viana, ele observa e só vê destruição e destroço. Parece que há uma grande impossibilidade assim que a gente chega no nosso problema. Só tem impossibilidade assim que nós chegamos para resolver. Só tem impossibilidade, só tem coisas que eu não dou conta, que eu não vou conseguir. Mas observa, quem me chamou não foi A, quem me chamou não foi B, quem me chamou foi os céus. Quem te escolheu foi os céus, irmãos. E quando os céus te chamam é diferente, observa. Quando você vai lá para o livro do Êxodo, segundo Pentateuco, você observa no capítulo de número 3 do Moisés, como ele ali pastoreando as ovelhas de Jetro, segundo a Bíblia, ele tem uma sarça que arde, mas não consome. Mas a Bíblia Sagrada diz que a voz sai de dentro da sarça. O interessante é isso, a voz sai de dentro da sarça, diz Moisés: tira a sandália, porque onde tu pisa é terra santa. Eu imagino que ali representa como se Deus dissesse: onde tu pisa eu também piso, Moisés. Então vai tirando a sandália, que eu tenho algo para dialogar contigo. Imagina Moisés jogando guardas lá longe. Aí de repente os céus começam a se comunicar dizendo: Moisés, tu já te deu uma missão, eu te direcionarei, tu vai até o povo de Israel. Moisés já imaginou, o povo é grande, grande é a igreja lá, eu vou até o povo. Então o Senhor diz: olha, tu vai até o povo e tu vai dizer que eu sou o que sou. Mas Senhor, eu tenho palavra pesada, língua pesada, eu tenho dificuldade. Arão vai te auxiliar, mas tu vai até eles, tu vai até eles e dizer que eu sou o que sou. E diz mais para eles que eu sou é que te enviou a vós outros. Parece que Deus fala coisa com coisa, e parece que Moisés dá um pequenamente, parece que o parafuso desentorta e não está conseguindo entender a interpretação que Deus está falando. Mas isso quer dizer o que? O versículo número 14, capítulo 3 do Êxodo, Deus está dizendo: Moisés, tu vai até o povo e dizer: se eles estiverem doentes, eu sou a cura; se eles morrerem, eu sou a vida; se eles estiverem com sede, eu sou a água; se eles estiverem com fome, eu sou o pão; se eles precisarem de solução, eu sou o socorro. Eu sou o que eles precisam que eu seja na vida deles. Entendeu? Ei, o eu sou daqui nessa noite, ele é o que você precisa que ele seja na sua vida nessa noite. Quem precisa, então levanta a sua mão, porque eu sou da vida da tua causa. Agora, a resposta vai chegar em nome do Senhor. Só tem obstáculo, e agora? Interessante que, se você ler o texto, você vai observar no capítulo de número 15, que o Senhor diz: Moisés ele vai procurar a resposta. Onde ele procura a resposta? Ele vai procurar a resposta no alto de Deus. Ele olha para os céus, e quando ele olha para os céus, então os céus falam com ele, responde na mesma hora: olha, Moisés, o que tu tem na mão? Imagina Moisés dizendo: eu só tenho um pedaço de pau, a vara, aquela vara que eu pastoreava as ovelhas, olha só. Eu imagino os
Como diz o meu pastor, é coisa de pregador. Eu imagino o céu dizendo: olha, Moisés, você e o povo vai ver uma chave de madeira abrir uma porta de água. Imagina Deus falando isso: olha, Moisés, toca na água. Mas como assim? Só toca. Moisés só tocou na água. A porta se abriu. O povo viu a porta se abrir. Imagina o povo indo para lá, irmão. O povo não conseguia ir mais para frente. Estava tentando ir para frente porque estava comendo os faraônicos. Mas agora o povo está querendo ir, mas está meio para cá. Olha o grande milagre diante dos seus olhos. Mas Deus é justo, sabe por quê? Porque a porta ficou aberta até o último a passar. 600 mil pessoas, foram mulheres e crianças, eram milhões de pessoas. Atravessou o mar. Quando atravessou o mar, todos admirando o gigante abrindo as portas, o gigante mar abrindo as portas. Quando eles atravessam, lá do outro lado, o que acontece? Os inimigos querem entrar na mesma porta que Deus abriu para o seu povo. Mas calma aí, Deus não abriu para os inimigos, Deus abriu para a sua igreja. Quando os inimigos querem entrar, então Deus fecha a porta. Por quê? Porque a porta que Deus abriu para você é para você. A porta que Deus abriu para você é para você. O seu inimigo não vai tomar posse. Lá do outro lado, as mulheres pegaram os tamborins, alguns dizem que é os pandeiros, e ali começaram a montar um grupo de corinho de fogo, né? Vamos fazer uma vigília aqui. Vamos montar um corinho aqui, vamos adorar o Senhor. Porque o povo de Faraó pereceu no mar. Nós temos que adorar. Isso aí é o século 21. Só que adorar depois que atravessa a porta. Isso aí é o século 21. Só que adorar depois que vê o milagre. O pastor acabou de dizer: vamos agradecer. Vamos agradecer antes para a vitória vir depois. Vamos agradecer antes para a vitória vir depois. Vamos adorar antes de abrir a porta, porque depois que abrir a porta, o milagre vai ser maior. Vamos adorar antes de ver o milagre, porque depois que ver o milagre vai ser maior. O Deus da impossibilidade ainda trabalha no século 21. Eu quero profetizar aqui nesta noite. O pastor vai escandalizar, mas eu vou explicar. Vai ter crente que vai dar muito trabalho para o pastor aqui nessa igreja. Vai ter crente que vai dar muito trabalho para o pastor nessa igreja. Por quê, pastor Leonardo? É porque quando um crente é abençoado até o tutano, ele faz o quê? Ele faz um culto de ações de graça. E quem é que está na direção que realiza todo o culto? É o pastor. Então vai ter crente fazendo filho dizendo: pastor, vai ter que fazer um culto na casa. Pastor, vai ter que fazer um culto em casa. Pastor, vai ter que fazer um culto em casa. Pastor, vai estar cheio de raiva. Por quê? Porque o Deus da impossibilidade, Ele está aqui nessa noite. Só quem crê nisso, eu glória bem forte para Jesus. Meus irmãos, agora observe bem a visão de um líder. Deixa eu voltar aqui. Agora Neemias, ele observa, vê e reúne o povo. Vamos construir as muralhas, vamos reconstruir os muros. Reconstruir os muros, e segundo a história, tampar brechas, para que as brechas não ficassem visíveis e os inimigos olhassem para as brechas. E dessa forma o muro era construído, e segundo a história diz que Neemias ele liderou. Por quê? Porque ele conseguiu reunir o povo para construir. Ele estava na frente da administração da construção, construiu junto com o povo, teve êxito, teve sucesso. Quando ele chama o povo e diz: eu quero chegar até o céu, mas eu não sei como chegar. Muitos falam aí que tem que fazer algumas coisas, orar e falar com os céus. Eu não sei fazer nada disso. Vamos todos nós construir uma torre para chegar até lá. E o povo falando: vamos chegar lá, né? Porque eu chego primeiro, trago informação a vocês chegam junto comigo, e aí a gente chega lá. Vamos construir uma torre. O povo entrou na visão, irmão. O líder ele traz o povo para entrar na visão. O líder ele chama a atenção do povo, não está sendo direcionado por Deus, mas ele chama o povo e ele coloca a visão na mentalidade do povo. E quando o povo está entendendo, alguns pensam: é benefício, então vai. Outros pensam: é benefício, sai fora. Mas quem entende
Eu não tinha sim, é verdade. Mas a visão é uma visão que nós podemos pegar um ponto positivo. A visão de reunir o povo. O pastor está trazendo uma visão para a igreja, uma visão de liderar, uma visão de ser cuidados como ovelha e ovelha cuidar do pastor, uma visão de pai para filho, de filho para pai, uma visão espiritual, uma visão de encher o templo, trazer pessoas para a casa de Deus, não para vanglória, não para a exaltação, não para orgulho próprio, nunca, mas sim porque para desejo de salvação e para que o nome do Senhor seja glorificado na casa, porque uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Quando nós entramos na visão pastoral, então a visão pastoral, ela sendo brotada dentro de mim, dentro de você, isso faz algo grandioso crescer dentro da casa, irmãos. Faz algo grandioso crescer dentro da igreja do Senhor. E com certeza Deus está apoiando, Deus está aprovando, Deus está concordando com o projeto pastoral do pastor João Viana nessa igreja. Deixa eu te dizer, entra na visão, abraça a causa. Os sonhos de Deus é que você alcance, os sonhos e os projetos de Deus é que você prospere. O